Opa, gente, beleza? Talvez vocês estejam vendo eu com a mesma roupa, assim, nos vídeos. Não é que eu não tomo banho, não, eu não troco de roupa, tá? É que quando eu vou gravar aqui, eu vou lembrando alguma historinha curta ou outra aqui enquanto eu conto uma, eu lembro de outra. Então eu aproveito pra gravar num dia. Aí eu paro tudo, depois eu edito, posto, aí depois eu gravo mais uma remessa, tá? Então não é que eu não tomo banho e não troco de roupa não, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, hoje vai ser a primeira lembrança com provas físicas do que aconteceu, né? Quando eu tava na escola, chuto eu que ali entre a segunda e quarta série, a gente fez um passeio na escola, né? Na verdade foram feitos só 2 passeios ao longo dos anos assim, né? E um deles é o que eu vou contar hoje, que foi num museu aqui. Antigamente, né, na cidade vizinha, né, Cornélio Procópio, era onde antigamente era a ferroviária, né? Então ali tem até ali os vagões dos trens e tudo mais, né? E lá dentro você chega lá e tem os animais empalhados. Ok, eu pequenininho, eu sempre gostei de animal e tal, né? Quando eu escrevia as coisas eu sempre falava que queria ser veterinário e tudo mais. Aí depois eu queria ser biólogo porque eu conheci o Richard Rasmussen, né? O cara é muito louco, né? Eu lembro que eu tava presente, eu considero que eu tava presente. Quando, sabe aquele vídeo famoso dele, que ele deixa um morcego chupar o sangue dele? Eu lembro quando aquilo saiu ao vivo na televisão, assim, que aconteceu aquela filmagem e tal, eu tava assistindo ali e tal, então foi muito louco, né? E, enfim, o Richard sempre foi muito doido. E aí, enfim, antes de conhecer ele, eu já gostava pra caramba. E aí foi levado pela escola uma excursãozinha pra esse lugar, né? A gente foi lá, viu tudo, eu lembro certinho, vendo as coisas, a reação do pessoal olhando assim e tal, rosto de alguns conhecidos, né? Eu lembro das irmãs gêmeas que tinham lá, lembro de pessoas conhecidas ali, a reação deles, o que eles falaram, eu lembro certinho, sabe? Aquela sala escura, aquele corredor assim e tudo mais. Se um dia eu tiver a chance de ir lá de novo, hoje em dia, e filmar pra vocês saberem certinho como que é, eu vou fazer isso. Mas enfim, né? Lembro de alguns momentos mais assim importantes, quando eu vi o Gavião Real, né, que é a arpia lá, né? Eu fiquei doido quando eu vi aquilo. É gigantesco, né? E eu não tinha essa dimensão, sabia? Essa dimensão do animal, né? Então foi muito legal, né? E eu lembro que quando eu vi aquela coruja, que é igual a Edviges do Harry Potter, né? Eu já conhecia e eu falei, nossa, olha lá, é a coruja do Harry Potter. E a moça ainda falou, isso mesmo, é essa daqui, né? A coruja tal, 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 né? Então ela falou ali, elogiou e tal, né? Que eu tinha reparado. Então teve algumas coisas assim marcantes. Depois que saiu dali, a gente foi lá, comeu uma coisinha ali, uma bolachinha que cada um tinha levado. E basicamente voltou embora, né? E aí depois disso daí, era pra se fazer um registro, né? Era pra gente escrever o que achou do passeio. E aí eu tenho aqui esse registro em mãos, que eu vou ler pra vocês, ó. 18 de novembro de 2005. Olha, eu não sei fazer a conta de em que série que eu tava. Mas enfim, né? Aluno Marlon, produção de texto, fale sobre o passeio no museu. Agora vem eu, versão criança, escrevendo. Bom, foi super legal aqueles animais empalhados, tipo o pássaro maior do mundo, o gavião real. Aí, viu? Eu gostei pra caramba desse daí. O tamanduá bandeira, ai que legal, né? A sucuri de 6 metros. Toda vez que eu leio isso aqui eu dou risada. Sucuri. Só que eu escrevi sucuria. Eu não sei se eu achava que sucuri era o macho, sucuri era a fêmea. Ou, eu não sei porquê, mas eu escrevi. A sucuri de 6 metros. As galinhas japonês. O meu português era péssimo, dá pra ver, né? As galinhas japonês. O urso marrom. E os macacos. Quando eu era pequeno eu adorava macaco, eu era fanático por macaco, né? Então por isso que chamou minha atenção também, né? Foi muito bom, mas eu queria ter ido no bosque. Olha pra você ver, eu tava de carona e ainda tava reclamando, né? Tá indo com a escola ali, vai querer escolher pra onde mais que vai ir, né? Porque na cidade ali também tem um bosque que é conhecido, né? Pro pessoal andar entre as árvores e tal ali, né? Tem os coati e tal. E não, assim, um tempo depois, a escola levou a gente lá. Mas não nesse dia, né? Eu acho que deve ter falado, vocês preferem ir pra tal ou tal? E aí os outros escolheram o museu e eu escolhi o bosque. Porque eu não gostei pelo jeito aqui do passeio. Eu confesso que eu não lembrava disso. Mas enfim, aí tá aqui. Foi muito bom. Mas eu queria ter ido no bosque. Mas não tem importância. Nossa senhora, eu escrevi importância. E-N importância. Dá pra ver, né? A criança também não sabia o que tava falando e nem o que tava escrevendo, né? Mas tadinho, eu era bem burrinho, né? E aí depois eu terminei com... E esse foi o meu passeio. Aí, que beleza, né? Então, pelo jeito, não agradou o jovem Marlon, mas foi uma experiência interessante, né?
E aí logo eu vou contar da lembrança que eu tenho do outro passeio, que foi daí no bosque, né? Pelo que eu vi, foi o que eu queria ter ido nessa primeira vez. Né? Que lá na época que eu fui nesse bosque, era a época daquela promoção dos chips que vinha um ETzinho, que brilhava no escuro. Eu tenho 2 desses daí, inclusive um deles foi exatamente nesse dia do passeio no bosque. Né? Eu lembro certinho, aonde eu tava nesse bosque, eu abrindo o pacote, catando ali, guardando no bolso, sabe? Então eu tenho esse ETzinho até hoje. E eu vou mostrar pra vocês aí. E eu vou contar a história desse dia porque tinha um cara muito sinistro andando pelo bosque nesse dia. E tava todo mundo com medo desse cara, o que ele podia fazer. Tava cheio de criança ali e o cara tava meio estranho. Enfim, eu vou contar isso daí logo, tá? E eu corri em busca da pessoa amada minha ali, da menininha que eu gostava, porque ela tinha desaparecido no bosque. E eu fui pra procurar ela, porque eu achei que o cara tinha raptado. Mas enfim, isso daí é história pra outro dia, beleza? Mas enfim, essa é a historinha de hoje, essa pequena grande lembrança que eu trouxe pra vocês aqui, beleza? Então é isso, gente. Falou!